Vamos falar hoje sobre as estruturas fundamentais de Paulo, a parte 2, né? A gente falamos algumas estruturas na semana passada, e hoje vamos falar sobre outras estruturas. Só fazendo uma recapitulação, na semana passada eu falei sobre o que são essas estruturas fundamentais, qual que é o valor delas, para nos ajudar dentro da compreensão da grande teologia do apóstolo Paulo e quais são as limitações. Mas, de alguma maneira, um método válido, justo do Ritterboss de trazer essas estruturas, eu acho que é muito pertinente. É um material que tem em português e tem muitos que não vão estar em português, então, por isso que eu uso ele. Tem outros materiais bons, tem do Thomas Reiner, tem do F.F. Bruce, tem aquele dicionário de Paulo e suas cartas, que é muito bom, mas é um dicionário de verbetes. Então, vai depender muito do que você vai procurar. Dependendo a forma como você procurar, você acha o material lá, dependendo, você não acha tanto quanto você gostaria. Então, eu vou falar basicamente sobre essas estruturas agora, da teologia de Paulo, tá? Porque daqui a pouco eu tenho que sair realmente para dar banho no meu filho, e seguir a rotina aqui de pai também e professor em casa. Mas vamos lá, então. Deixa eu admitir aqui o Sérgio. Para a gente começar, vamos então nessas estruturas. A gente falou de outras essa semana agora. Nessa semana, a gente vai falar de Cristo, né, como o primogênito de toda a criação. Um texto muito fundamental a respeito disso é o texto de Paulo em Colossenses 1, 13 a 20. Mas vejam bem que eu só destaquei aqui para vocês na Bibleworks uma expressão, protótocos, passes, kitseus. O que significa isso? Primogênito de toda a criação. Esse texto de Paulo em Colossenses 1, 13 a 20 é um texto extremamente pesado, teologicamente denso. Mas aqui Paulo apresenta vários elementos das estruturas fundamentais dele. Não apenas como primogênito da criação, você vê aqui embaixo no verso 18, ele é a cabeça do corpo, tá? Da igreja, que é uma outra estrutura. E tudo ele é também o primogênito dentre os mortos, veja bem aqui no verso 28, eu só estou mostrando o grego, tá? Eu entendo que vocês sabem grego, pelo menos eu acredito. Vamos colocar assim, que vocês sabem grego, e a gente está aqui só, que é o primogênito dos mortos aqui no verso 18. Então, essas estruturas são importantes porque, através delas, deixa eu voltar aqui para a gente encerrar essas estruturas são importantes. Então, eu vou mostrar algumas outras hoje, e a primeira delas é essa, que é o conjunto de toda a criação. O que ela quer dizer? Os cristãos, o cristão, às vezes, vou melhorar essa redação, nós somos parte de uma nova criação. Texto 2 Coríntios 5,17, quando fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura não é uma boa tradução, porque a palavra ali é a mesma palavra que Paulo usa em Colossenses 1, criação, não criatura. Não tem a ver com o fato de individualmente eu e você sermos criados por Deus, sermos parte da criação, mas o que Paulo está apontando é uma nova criação com base que se foi inaugurada com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a tradução nova criatura, ela primeiro individualiza essa noção de Paulo, que é uma noção mais coletiva, federativa, representativa. Além disso, ela deixa escapar que, na verdade, nós fazemos parte de uma nova criação. Nós não somos apenas uma nova criatura, nós fazemos parte de toda uma nova criação, inclusive será no futuro uma nova criação cósmica. Mas esse é outro ponto. Outro elemento é que, em que sentido que Cristo é o primogênito de toda a criação? Vocês podem ver aqui, ó, que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Esse texto é muito interessante. Paulo diz que a criação está sujeita ao cativeiro da corrupção e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que Deus criou, de alguma maneira, está esperando a nossa redenção para que também haja uma redenção cósmica. Nesse sentido, quando o pessoal fala de redenção cósmica, nesse sentido, especialmente o Ritterboss, de que tudo que será feito com base na obra de Cristo, porque ele é esse primogênito, aquele que inaugura, aquele que é o pioneiro, e também pelo fato de que ele está fazendo uma redenção que não é apenas redenção nossa, eu e você, mas redenção de todos os cosmos, porque todo o cosmos foi afetado pela queda. Esse é o primeiro sentido, então, da primogênito de toda a criação. Outro ponto. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então,
Esse é o sentido. Uma outra estrutura, Cristo, o Senhor exaltado. Em que sentido Cristo é o Senhor exaltado? Cristo, através do Espírito, tá, que mantém comunhão com a igreja. Esse é um ponto bem legal, porque são diferentes formas dos autores se referirem a esse mesmo fato. João, quando Cristo conversa com seus discípulos, ele fala que vai enviar o Consolador, Paráclito. Pedro fala que o Espírito é o Espírito de Cristo. Paulo já coloca de outra forma, que nossa comunhão é uma comunhão no Espírito. Eu e vocês, que fomos salvos por Cristo, nós somos como que mergulhados nessa nova realidade na qual Cristo mantém comunhão conosco através do seu Espírito, ou seja, a obra de Cristo continua em nós agora através do Espírito dele. E é por isso que o Espírito Santo em Paulo ele tem um sentido bastante complexo, então, inclusive seria bem legal uma monografia, sei lá, sobre o papel do Espírito Santo em Paulo, à luz da questão da concessão dos dons, ou o papel do Espírito Santo em Paulo, em termos da edificação da igreja, em Efésios ou em 1 Coríntios, seria bem legal uma monografia sobre isso. O ponto é, por meio do Espírito, Cristo concede dons à igreja. Então, a gente tem aqui um vínculo também com a chamada teologia sistemática, a chamada economia da Trindade. Aquilo que o Espírito faz na vida dos cristãos e da igreja de alguma maneira, a obra de Cristo também. Não é só a obra do Espírito, mas é a obra de Cristo. E por isso que essa relação trinitariana é importante dentro de Paulo. Em que sentido? De que essa relação nele, ele mostra que Pai, Filho e Espírito Santo atuam conjuntamente em termos da redenção, em todo o processo. Um outro ponto, esse elemento aqui, a habitação do Espírito tem caráter provisional. Deixa eu explicar isso aqui, tirando um pouco do compartilhamento. A habitação do Espírito em nós tem um caráter temporário, ela não será do resto da eternidade, porque não fará sentido ela continuar após a nossa glorificação. Qual que é o sentido da habitação do Espírito? Primeiro, um sentido escatológico. O Espírito é o penhor da nossa herança, é o selo. Por que ele foi concedido à igreja? Como uma garantia de que quando Cristo voltar, nós estaremos preparados e habilitados como noiva para o Cordeiro. É um sentido escatológico. Há um sentido também eclesiológico, porque é esse Espírito que dá unidade à igreja, esse Espírito que concede dons à igreja, esse Espírito que pastoreia a igreja, é esse Espírito que habita na igreja como santuário do Deus vivo. Então, há vários sentidos do Espírito em Paulo, mas é um sentido provisional. Ele terá um tempo de participação, de atuação, mas quando formos glorificados, não fará sentido continuarmos habitados pelo Espírito, no sentido ponto a partir da teologia de Paulo. É claro que esse elemento talvez não tem muita coisa em língua portuguesa, de repente a gente precisaria ver se tem materiais que trabalham esse ponto com mais detalhes em língua portuguesa, mas o Espírito em Paulo é esse que atua no lugar de Cristo, em termos de que a atuação dele é a atuação de Jesus, porque Cristo, Senhor, agora o Kyrios, ele é exaltado, está sentado à direita do trono de Deus. Para Paulo é um elemento que ele sempre vai pontuar. Esse Senhor, ele está exaltado, é o Rei glorificado. Bem, você vai ver isso muito na carta aos Filipenses, você vai ver isso na primeira e segunda carta de Timóteo, essas tônicas de Paulo em termos do Senhor Cristo como aquele que está exaltado. Deixa eu, então, passar por um outro ponto aqui para vocês perceberem, essa questão de, através, manter comunhão com a igreja. Veja bem algumas expressões que Paulo usa. Nós somos as primícias do Espírito. Esse conceito de primícias é um conceito que Paulo ele retoma do Antigo Testamento, das primícias do Antigo Testamento que eram oferecidas a Deus como parte do sacrifício, de um tipo de sacrifício específico, como oferta ao Senhor. Mas Paulo pega essa expressão veterotestamentária, de alguma maneira readapta, ressignifica ela para a sua teologia. Em que sentido? De que nós somos essa oferta, nós somos esse parte do sacrifício vivo, em termos de que somos dedicados a Deus pelo Espírito. Nós que temos a Cristo somos as primícias do Espírito. Essas duas expressões que Paulo usa, penhor do Espírito, 2 Coríntios 1, 22, e penhor da nossa
herança. Então, só deixe-me falar uma coisa aqui que para alguns pode ser chocante. A teologia reformada, ela tem que tomar cuidado para ela não ser, fazer com certo cuidado, você fala, cristocêntrica além do que a Escritura permite. Deixa eu explicar isso melhor. A teologia reformada tem um apelo em que as Escrituras são cristocêntricas, isso é correto. Elas falam e convergem para Cristo. Só que, às vezes, nessa ênfase cristocêntrica, perde-se de vista o papel importante, fundamental do Espírito Santo. Então, a nossa perspectiva também deveria ser um tanto quanto pneumatológica, de como o Espírito atua na igreja. Então, às vezes, talvez pela ênfase exacerbada no pentecostalismo, neopentecostalismo, do papel do Espírito, entre outras coisas, a gente talvez fique com certo receio, mas nossa teologia também tem que ser pneumática, tem que ser pneumatológica, tem que ter uma ênfase no Espírito, porque ele é aquele que é o penhor da nossa herança. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com teologia reformada de só enfatizarmos um aspecto mais do que o outro, sem ver se isso realmente procede da igreja. Um outro ponto que eu preciso também mostrar aqui da questão para Paulo é a questão que, por sua obra, Cristo foi exaltado. Ele está assentado ao direito de Deus. O homem ao qual Deus subordinou todas as coisas. Esse é um ponto importante. 1 Coríntios 15 tem um lance escatológico muito bacana. Salvo engano, é o verso 21 ou 23, que fala que depois que Cristo tiver posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele entregará o reino a Deus Pai. Deixa eu explicar. Para a mente de Paulo, quando Cristo inaugura essa nova era escatológica, Deus ele concede o reino a Cristo. É como se fosse uma outorga provisional. Para Cristo, então, ele vai consumar esse reino, a sua obra e todos os pontos escatológicos, né? E então, quando tudo estiver consumado, é como Cristo pega, Pai, está feito, e devolve ao Pai. É bem legal isso. Muito legal. É uma outra forma de falar, tipo Mateus diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não, Mateus não, Atos, entre outras coisas. Tem esse ponto em 1 Coríntios 15, eu estava inclusive respondendo isso para uma irmã da igreja que me fez uma pergunta sobre Apocalipse 20, eu usei esse texto de 1 Coríntios 15 para respondê-la. Por fim, todos os poderes estão sujeitos. Como falei, 1 Coríntios 15, 24 e outros textos nos mostram isso. Então, o que eu queria, deixa eu ver se tem mais alguns pontos. Não, ok. Mais alguns pontos. Existem outros elementos da teologia de Paulo que a gente poderia trabalhar? Tem. São, salvo engano, lá no Ritterbo, as 8 a 10 estruturas. Só que eu não consigo falar de todas elas, né, porque as aulas não vão dar tempo. Mas essa aula passada e essa aula agora dá para nós uma noção de quais são os pontos basilares de Paulo. De alguma maneira, a sua passagem, as passagens de Paulo se encaixam num ou num outro ponto. É claro, existem passagens que vão precisar um pouco mais de esclarecimento, mas essas estruturas nos dão um certo guia, um norte, por onde nós devemos passar para entender de que maneira a nossa passagem se encaixa dentro do grande edifício que é Paulo. Eu até acho interessante essa metáfora usada. Paulo é um grande edifício, gente. São 13 cartas diferentes, ocasionais, muito distintas umas das outras. Se você pegar Filemão, é muito diferente de 2 Coríntios, Filipenses é uma carta completamente distinta de Romanos. E é o mesmo autor, nós partimos desse pressuposto. Então, Paulo é um edifício com muitas portas. Qual porta de entrada é o ponto que talvez eu vou explicar para vocês na próxima aula, que é sobre essa interpretação paulina. Ao longo do tempo, variou-se a ênfase em qual que seria a parte principal da teologia de Paulo. Ou qual é a porta principal? Várias respostas foram dadas a essa pergunta. Qual é a porta principal de Paulo? Várias respostas foram dadas. De qualquer maneira, o ponto que é importante ver nessa história da teologia de Paulo, da interpretação paulina, ou dessas estruturas de Paulo, é que são muitas coisas. Paulo é multifacetado, é um universo assim, muito amplo. Por isso que é quase que assim, se você quiser, dá para você dedicar o resto da sua vida a estudar só Paulo. Porque existe um mundo de coisas escritas sobre ele, muita coisa. Desde os pais da igreja,
passando pelo medievo, pela modernidade, agora, teologia recente, você tem muito, dá para nadar de braçada. Então, Paulo, ele é um autor polissêmico, né, polifônico. Você vai usar algumas ferramentas para interpretar 1 Coríntios que não são as mesmas, assim, vai variar um pouco de Filemão e por aí vai. Então, nesse sentido que eu quero dizer para vocês que as estruturas ajudam. Elas nos dão algumas pistas de portas de entrada para a teologia de Paulo. E usando essas portas de entrada, fica mais fácil entender as cartas dele. Então, eu recomendo a vocês assim que, quando forem pregar em Paulo, provavelmente vão fazer isso alguma vez no ministério de vocês, deem uma lida no Reader Plus. Dá uma olhada lá de que maneira naquele ponto se encaixa a teologia dele. Porque vai te ajudar muito a perceber que, apesar de serem escritos diferentes, bem distintos, são do mesmo autor, da pena do mesmo autor. Mesmo com toda a sua variedade que essas cartas elas nos apresentam. Existem outras estruturas, existem outros pontos que eu poderia falar sobre a questão do Reader, pois eu acho que valeria uma aula para explicar a escatologia paulina do ponto de vista do Reader, pois esse é um ponto muito legal, complexo. Talvez eu prepare futuramente, agora não tem tempo, gente, uma aula sobre a contribuição do Gerhard Voss. Ele tem um livro, essa grossura eu tenho aqui, lá na igreja, só sobre escatologia paulina. E tem uma parte sobre a ressurreição dentro da escatologia paulina que é formidável, é excelente. Uma das melhores análises para mim, até hoje, mesmo sendo um material não recente, sobre a ressurreição dentro do ponto de vista escatológico em Paulo. É muito legal, muito bom mesmo. Uma outra dica para quem gosta do Gerhard Voss, embora a linguagem dele seja difícil, se você for pregar sobre as narrativas de preparação do ministério de Cristo, o anúncio do Natal, do nascimento dele, o batismo e a tentação, o Voss tem uma das melhores análises. É fantástico, ele mata a pau aquilo ali. É um material que eu usei e se me deu assim, abriu os olhos de uma forma para o que é a tentação e o batismo de Cristo, que sinceramente tá difícil de superar a análise que ele faz ali. Então, são vários pontos dentro da Professor, que material é esse aí do Gerhard Voss, que você citou? Qual que é o nome do livro? Chama-se Escatologia Paulina. Deixa eu projetar aqui a tela para vocês, que de repente a gente acha ele aqui na O Cláudio já deve ter mandado. Tô brincando. brincadeira, mas vamos lá. Capaz que ele... Deixa eu ver aqui. Tá difícil, hein? Pauline Eschatology. É esse aqui, ó. Tem ele no Google Books, tá? Não sei se tem ele todo. Vale a pena dar uma olhada. Não, às vezes não tem ele todo. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? Só para eu mostrar uma coisa aqui para vocês, beleza? Que aí vai ajudar talvez para vocês um pouco.